Olá, irmãos, graça e paz, tudo na bênção? Vamos para mais um devocional dos nossos 21 dias de jejum e oração para um novo tempo. Quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, está lá em João, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para comprar, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que o pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Nós fomos até o versículo 15, 1 a 15 de João capítulo 6. Esse é o texto que provavelmente você já conheça, em que Jesus tem a primeira multiplicação dos pães. Jesus ele sobe o monte e ele já tem uma quantidade de seguidores bem grande. Ele sobe o monte, ele vai para um lugar deserto, mas a multidão o segue. E eu já quero tirar um primeiro ensinamento para mim e para você nesse dia. Quando eu me aproximo de Jesus, eu vou para o lugar do milagre. Eu vou para o lugar onde ele realiza o impossível. As pessoas não foram chamadas para estarem ali. Elas não foram chamadas, entre aspas, para estarem com Jesus. Elas seguiam Jesus por onde passavam. Por onde Jesus passava. Ah, pastor, mas eles seguiam Jesus por conta dos milagres. Sim, eu conheci Jesus por conta dos milagres. E depois eu conheci o seu caráter. Depois eu descobri que ele cuida de mim, que ele me ama e que ele morreu para me salvar. Então, quando eu me aproximo de Jesus, eu estou no ambiente perfeito para que na minha vida aconteça um milagre, para que aconteça o sobrenatural. Por você estar participando desses 21 dias, muito diz sobre o que você tem esperado de Deus e o que Jesus pode fazer na tua vida durante esses dias. E aí Jesus ele questiona Filipe. Ele fala: Filipe, como é que a gente vai alimentar essas pessoas? Onde a gente vai encontrar pão para todo mundo? Eu imagino um sorriso nos lábios de Jesus, pensando: nem sabe Filipe o que eu vou fazer daqui a pouco. Filipe já pensa no dinheiro, ele já pensa no recurso, ele já pensa em como poder fazer aquilo. E meu irmão, isso já me traz à mente a seguinte situação. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, nós queremos fazer as coisas para o Senhor, né? Eu imagino o coração de Filipe pensando: aonde nós vamos conseguir o dinheiro? E onde é que nós vamos achar uma padaria? Vamos usar aqui uma venda, um lugar para a gente comprar essa quantidade de pão. Ele estava tentando na mente dele solucionar o problema. E muitas vezes nós queremos servir a Deus e fazer coisas para o Senhor e nos falta o recurso, nos falta como fazer, nos falta como agir. E meu irmão, isso não pode te impedir, isso não pode me impedir, porque Deus ele é o provedor, ele só espera um movimento, ele só espera alguma coisa acontecer, uma atitude minha, uma atitude sua, a gente tomar uma decisão para fazer alguma coisa para ele, para servi-lo, para servir aqueles a quem ele ama. Quando nós servimos aqueles quem Jesus ama,
nós adoramos a Deus, nós adoramos a Ele, nós exaltamos o nome dEle. Aquelas pessoas estavam com fome, eram 5.000 homens pelo menos. Vamos jogar que cada homem aí estava com sua esposa e um filho. Nós estamos falando de 15.000 pessoas que precisavam ser alimentadas. André chega com 5 pães de cevada e alguns peixes. Ele fala, olha, para acontecer, para todo mundo comer, isso aqui não é nada, Jesus. Isso aqui eu acho que não dava nem para os 12, para os 13, né? Os 12 discípulos, mais Jesus. Ele poderia dizer, olha Jesus, o que nós temos na mão não dá conta. Muitas vezes nós olhamos para as nossas capacidades humanas, nós olhamos para as nossas habilidades humanas e nós falamos, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Mas Jesus é especialista em multiplicação, porque Ele cria do nada, Ele cria com a sua palavra. A Bíblia vai dizer que a expressão, o verbo, né, a palavra de Deus se tornou carne, é Jesus. Jesus é a expressão criativa de Deus. Pastor, como assim? Quando Ele diz, haja luz, Ele está criando a luz a partir do nada. Se você olhar, Deus cria primeiro a luz e depois o sol. Por quê? Porque a luz emana dele mesmo. Ele cria a luz, ele diz, haja luz, e ela há, sem a necessidade de estar o sol pendurado lá em cima. Ele vai fazer o sol depois, porque ele criou a partir do nada. Da onde Jesus tirou os pães que alimentaram todos? Do nada. Ah, pastor, mas ele multiplicou de um pão, ele tirou de um pão. Mas esse pão, se você rasgar o seu pão, você vai ter 2 pães? Não, você vai ter 2 pedaços de um único pão. A partir do nada, Jesus criou alimento para aquela multidão. Jesus quer te usar, Jesus quer fazer grandes coisas através da tua vida. E Ele não está muito preocupado com a sua capacidade. Ele não está muito preocupado, a princípio, com o seu preparo. Ele está preocupado com o seu coração. Como é que está o seu coração hoje? Você está seguindo Jesus? Você está ouvindo a sua voz? A Bíblia diz que aquele que entra no arraial das ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz. O verdadeiro pastor, né, que entra no arraial das ovelhas, as ovelhas conhecem a sua voz. Você conhece a voz de Jesus? Então eu posso te dizer que se você conhece essa voz, você está habilitado para servir o Senhor e para ter os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades multiplicadas por Ele. Deus quer te usar e Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Sinais, prodígios, maravilhas. Aquilo que a palavra de Deus diz que acompanharão aqueles que creem. Eu creio, você crê? Então vamos juntos viver o sobrenatural. Mas pastor, eu tenho pouca coisa nas mãos. Você só precisa de 5 pães e alguns peixes. E o resto, Ele vai fazer. Não deixa a incredulidade te parar. Não deixa a vergonha te parar. Ore pelas pessoas, abençoe as pessoas, esteja perto de pessoas, porque Deus ama pessoas e Ele vai te usar poderosamente. Essa é uma nova estação que nós vamos viver. Nós estamos entrando nela, nós estamos às portas de uma nova estação. E nessa nova estação, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. A Bíblia diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. Então não se preocupa com medo, não se preocupa com a sua incredulidade, não se preocupa com a sua incapacidade. Se preocupa que o Espírito Santo de Deus habita no teu coração e Ele vai te direcionar. Meu irmão, tem um texto que consome o meu pensamento todos os dias. Isaías profetizou, eis que virá uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho a seguir. O Senhor vai te direcionar e nessa nova estação, você vai ver e viver e provar do sobrenatural do céu em nome de Jesus. Eu quero orar por você e orar com você para vivermos juntos esse momento tão especial. Pai, nós estamos juntos na Tua presença. Eu, meu irmão, a minha irmã, nós estamos, Senhor, prostrados diante de Ti. Pai, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua voz. Muitas vezes, Senhor, no nosso coração está como o de Filipe, Senhor, que olha para a situação e tenta resolver a nossa própria maneira, mas nós não conseguimos desse jeito.
Ou então nós estamos como André, que chega com algo que parece não ser a solução, mas é o princípio do milagre. Senhor, nos ensina a ser como aquele povo, Senhor, que simplesmente foi até a Tua presença, que simplesmente escolheu seguir Jesus Cristo. Senhor, que nessa nova estação nós possamos andar até o Senhor, nós possamos seguir ao Senhor, mesmo que sejam em lugares desertos, em lugares que as outras pessoas não iriam, porque nós queremos a Tua voz. Senhor, nós declaramos como Pedro declarou, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida. Nós declaramos, Senhor, como João, que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir, Papai, e que o Senhor possa ter, Senhor, em nome de Jesus, o direcionamento, o comando das nossas vidas. Que a Tua voz venha sobre nós. Que essa nova estação que nós estamos nos preparando durante esses 21 dias seja, Senhor, uma estação em que nós ouvimos a Tua voz, nós seguimos a Tua direção por completo, nós obedecemos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós todos os dias, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça complicado. Senhor, mesmo que o mar esteja diante dos nossos olhos, como foi com o Teu povo, nós vamos marchar e nós veremos as águas se abrindo e nós chegaremos do outro lado, para a glória do Teu santo nome. Eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã, Senhor, que muitas vezes se sente impedido pela incredulidade, pelo medo, pela preocupação, e que nós possamos juntos viver o sobrenatural para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique firme, 21 dias passa rapidinho que a gente nem vê. Deus te abençoe.